Ele odiava sua rival, mas quando o dono da empresa disse que apenas um poderia ficar com o cargo, ele usa um vazamento de dados para descobrir algo sujo dela e ficar com o cargo, mas o que encontrou o deixou impressionado. O cargo é dela. Larissa Mendes é a nossa nova diretora-geral. Aquelas palavras do Dr. Antunes não entraram pelos ouvidos de Leonardo como uma simples notícia. Elas o golpearam no estômago. O ar na sala de reuniões pareceu ficar subitamente pesado, difícil de respirar. Leonardo sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando sua pele fria, enquanto suas mãos, escondidas sob a mesa de carvalho, apertavam o tecido de sua calça com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. 10 anos. Tinham sido 10 anos de domingos, sacrificados, de noites em claro e de metas batidas muito antes do prazo. Tudo para que, naquele momento, o seu maior pesadelo se tornasse realidade diante de seus olhos. Ele desviou o olhar para o lado, e lá estava ela. Larissa não sorria de forma vitoriosa ou arrogante, que o irritava ainda mais. Ela mantinha aquela expressão de porcelana, fria e impecável, como se já soubesse o resultado desde o primeiro dia da disputa. "Parabéns, Larissa", disse Leonardo. Sua voz saiu estranha, abafada, como se ele estivesse falando debaixo d'água. Ele pigarreou, tentando recuperar a dignidade que parecia ter escorrido pelo ralo. O Dr. Antunes, o proprietário da empresa, deu um tapinha paternal no ombro de Larissa e depois olhou para Leonardo com uma ponta de pena. Aquele olhar de consolação fez Leonardo sentir náuseas. "Leonardo, você é um profissional brilhante, sabe disso", disse o patrão, ajeitando os óculos. "Mas a empresa precisa da..." Ele hesitou por um breve segundo. Da firmeza característica da Larissa para este novo ciclo. Firmeza? Leonardo pensou, sentindo um gosto amargo subir pela garganta. Ou seria a falta de escrúpulos dela? Nos corredores da corporação, Larissa era conhecida como a Rainha do Gelo. Ela nunca falava sobre sua vida pessoal, não participava das confraternizações e jamais demonstrava qualquer sinal de fraqueza. Para ela, o escritório parecia ser um tabuleiro de xadrez onde as pessoas eram apenas peças. E Leonardo acabava de ser transformado em um peão, descartado. Ao sair da sala, ele sentia como se carregasse o peso de um prédio inteiro nos ombros. Cada passo pelo corredor parecia arrastar correntes invisíveis. Ele percebia os olhares dos colegas. Alguns desviavam o rosto sem saber o que dizer. Outros cochichavam nos cantos. A notícia de que a preferida tinha vencido o trabalhador se espalharia como fogo em palha seca. Leonardo trancou-se em sua sala. O silêncio ali dentro era ensurdecedor. Ele se sentou na cadeira de couro e encarou a foto sobre a mesa. Um registro de quando ele foi promovido a gerente, cheio de planos e esperanças. Agora, tudo parecia uma piada de mau gosto. "Ela não merece isso", ele repetia para si mesmo, enquanto a frustração fervia em seu peito. "É uma máquina. Não tem sentimentos. Deve haver algum podre, algum segredo que ela usou para convencer o Antunes a lhe dar esse cargo." Ele passou o restante da tarde como um autômato. Evitou a copa, evitou o elevador principal e não atendeu às chamadas de colegas curiosos. Ele precisava de uma resposta. Não aceitaria aquela derrota sem lutar. Se a vida não estava sendo justa com ele, buscaria a sua própria forma de acerto de contas. Ele precisava encontrar a verdade por trás daquela fachada perfeita. Foi então que o imprevisto aconteceu. Eram quase 7 da noite e a maioria das luzes do escritório já estava apagada. Leonardo estava prestes a desligar seu computador quando um alerta vermelho e urgente começou a piscar na tela principal. Alerta de segurança, vazamento de dados detectado nos servidores internos. O coração de Leonardo deu um salto violento contra as costelas. Como analista sênior, ele ainda possuía privilégios de acesso que o setor de TI, em meio à confusão da promoção, ainda não tinha atualizado para restringir. O sistema estava escancarado. Arquivos privados, e-mails sigilosos e extratos bancários corporativos estavam vulneráveis na rede interna devido a uma falha crítica no firewall. Sua mão tremeu sobre o mouse. Ele sabia que entrar naqueles arquivos era cruzar uma linha perigosa.
Uma voz sombria e ferida em sua mente sussurrou: é a sua única chance, Leonardo. Veja o que a protegida do patrão esconde. Encontre o erro dela e recupere o que é seu. Com a respiração curta e o suor frio escorrendo por suas têmporas, ele clicou. Ele entrou na pasta pessoal de Larissa. Seus olhos varriam as colunas de documentos digitais com uma fome desesperada. Ele procurava por provas de suborno, desvios de verba ou qualquer deslize ético que pudesse derrubá-la daquele pedestal. Vamos lá, Larissa. Mostre-me quem você é de verdade, ele murmurou para a penumbra da sala vazia. Ele abriu uma pasta intitulada Extratos de bônus e comissões. Os valores que apareceram na tela fizeram seus olhos arderem. Eram quantias altíssimas, bônus que Leonardo sequer imaginava que a empresa pagasse. Mas o que realmente chamou sua atenção não foi a entrada do dinheiro, mas para onde ele era enviado quase imediatamente. Havia transferências correntes, feitas todos os meses, sem falta. Quase 80% do salário e dos bônus de Larissa desapareciam da conta dela no dia seguinte ao pagamento. Será que ela está lavando dinheiro? Ele pensou, com o pulso latejando no pescoço. Ou será que está sendo chantageada por alguém? Ele clicou no comprovante da última transferência para ver os detalhes do destinatário. O nome que apareceu na tela não era de uma conta no exterior ou de uma empresa de fachada. O destinatário era o Lar da Esperança, abrigo infantil e orfanato. Leonardo ficou estático, como se tivesse levado um choque. O silêncio da sala agora parecia pesar sobre sua consciência. Ele clicou em outro mês. A mesma coisa. Outro mês. Mais uma transferência generosa, acompanhada de uma observação. Urgente. Para a cirurgia do pequeno Lucas. Um nó apertado se formou na garganta de Leonardo. Aquela mulher, que ele havia rotulado de fria, calculista e sem coração, estava sustentando um orfanato inteiro em segredo absoluto. Ela não postava fotos fazendo caridade, não usava isso para ganhar pontos com a diretoria e não contava para ninguém. Ela sofria a fama de rainha do gelo para proteger e alimentar crianças que não tinham nada. Meu Deus, e o que eu fiz? Sussurrou ele, sentindo uma onda de vergonha queimar seu peito. Mas o maior choque ainda estava por vir, e ele seria muito mais perigoso. Enquanto Leonardo se preparava para fechar os arquivos, sentindo-se o mais miserável dos homens por ter invadido a privacidade dela, um documento na pasta oculta do Dr. Antunes chamou sua atenção. O nome do arquivo era Memorando Estrutural, Responsabilidade Jurídica do Diretor. Movido por um pressentimento sombrio, ele abriu o arquivo. Conforme lia as cláusulas, o sangue de Leonardo parecia se transformar em gelo. Não era mais inveja ou vergonha que ele sentia, era puro pavor. O Dr. Antunes não havia promovido Larissa por causa de sua competência ou firmeza. Ele a escolheu porque precisava de um bode expiatório de alto nível. A empresa estava escondendo um rombo bilionário decorrente de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro que o dono vinha praticando há anos. No contrato que Larissa assinou naquela manhã, havia letras miúdas e termos jurídicos extremamente complexos que, legalmente, transferiam toda a responsabilidade criminal por qualquer irregularidade, passada ou presente, para o ocupante do cargo de diretor-geral. Larissa não tinha recebido uma promoção. Ela tinha assinado, sem saber, sua própria sentença de prisão. O plano do Dr. Antunes era cruel e milimétrico. Ele pretendia fugir do país com a fortuna desviada nos próximos dias e quando as autoridades batessem à porta da empresa para investigar o rombo, seria Larissa quem sairia algemada diante das câmeras. O dono estava usando a honestidade e a dedicação dela para destruir a vida dela e salvar a própria pele. Leonardo olhou para o final do corredor. A luz da nova sala de Larissa ainda estava acesa. Ela estava lá dentro agora, provavelmente trabalhando até tarde, fazendo planos para uma gestão que nunca aconteceria, sem ter a menor ideia de que estava sentada sobre uma bomba-relógio prestes a explodir. Leonardo tinha as provas. Ele tinha o poder de ficar calado, deixar que ela fosse destruída e, quem sabe, tentar herdar o que sobrasse da empresa.
Ou ele poderia fazer a única coisa que um homem de caráter faria. Mas como ele confessaria que descobriu tudo isso invadindo os segredos dela? Suas mãos voltaram a tremer, mas agora o medo não era por si mesmo. Era por ela. Leonardo permaneceu estático diante da tela, com os olhos fixos nas letras miúdas do contrato. O brilho do monitor parecia queimar suas retinas, mas ele não conseguia desviar o olhar. O silêncio do escritório, interrompido apenas pelo zumbido do ar-condicionado, tornava tudo mais sinistro. Eu preciso fazer alguma coisa, ele pensou, sentindo o coração martelar contra as costelas como um animal enjaulado. Se eu me calar, ela vai para a cadeia. E se ela for presa, quem vai cuidar daquelas crianças no orfanato? A imagem de Larissa, sempre tão altiva e segura de si, agora aparecia em sua mente de uma forma diferente. Ele não via mais a rival arrogante. Via uma mulher que sacrificava a própria vida financeira para dar um teto a quem não tinha nada. E agora, por causa de sua dedicação, ela estava prestes a ser destruída por um homem que ela respeitava. Leonardo sentiu uma gota de suor frio escorrer por suas costas. Ele sabia que, ao contar a verdade, teria que admitir que invadiu o sistema. Ele poderia ser demitido, poderia ser processado, mas o peso daquela injustiça era muito maior do que o medo de perder o emprego. Ele se levantou. Suas pernas pareciam de gelatina, mas ele as forçou a caminhar. O corredor que levava à nova sala da diretoria parecia quilométrico. As luzes automáticas iam se acendendo à medida que ele passava, como se estivessem iluminando o caminho para um destino inevitável. Ao chegar diante da porta de vidro fosco, ele viu a silhueta de Larissa. Ela estava sentada, com a cabeça apoiada em uma das mãos, revisando uma pilha de papéis. Leonardo hesitou. Ele levou a mão à maçaneta, mas parou. O que eu vou dizer? Oi, Larissa. Eu estava espionando sua vida e descobri que você é um anjo e que nosso chefe é um monstro. Ele ironizou em pensamento, sentindo a boca seca. Ele respirou fundo, fechou os olhos por 3 segundos e bateu na porta. Entre. A voz de Larissa soou firme, mas com um cansaço que ele nunca tinha notado antes. Leonardo abriu a porta devagar. Larissa levantou os olhos e, por um instante, a surpresa cruzou seu rosto. Ela logo recuperou a postura, endireitando as costas e cruzando os braços sobre a mesa. Leonardo, o que faz aqui a esta hora? Achei que já tivesse ido para casa digerir a novidade, disse ela, com um tom que tentava ser neutro, mas carregava uma pontinha de defesa. Leonardo não respondeu de imediato. Ele entrou e fechou a porta atrás de si, algo que a deixou visivelmente desconfortável. Larissa, eu não vim aqui para falar da promoção. Quer dizer, vim, mas não do jeito que você pensa. Se for para reclamar ou tentar contestar a decisão do Dr. Antunes, por favor, deixe para amanhã. Estou exausta, ela disse, voltando sua atenção para os documentos. Você precisa ler isto, Leonardo disse, aproximando-se da mesa e colocando seu tablet, onde havia carregado os arquivos vazados diante dela. Larissa franziu a testa, olhando para o aparelho com desconfiança. O que é isso? É o contrato que você assinou hoje, mas não a versão que o Dr. Antunes te deu para ler. É a versão que foi registrada no sistema jurídico interno da empresa. Larissa soltou uma risada curta e sem humor. Leonardo, eu li o contrato. Eu sei o que assinei. Não. Você não sabe. Ele insistiu, a voz agora mais grave e urgente. Por favor, olhe a cláusula 42, parágrafo B, e depois olhe os anexos de responsabilidade fiscal. Irritada, Larissa pegou o tablet. Isso é ridículo. Você está agindo como um perdedor ressentido. As palavras dela foram morrendo conforme seus olhos percorriam as linhas na tela. O silêncio voltou a reinar na sala, mas agora era um silêncio carregado de eletricidade. Leonardo observava cada reação dela. Viu quando a cor fugiu de suas bochechas. Viu quando ela começou a tremer levemente. Isso não pode estar certo. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu sou a diretora-geral agora, mas este documento diz que eu assumo todas as dívidas e irregularidades dos últimos 5 anos. Isso é ilegal. É uma armadilha, Larissa, explicou Leonardo falando baixo. O Dr. Antunes desviou milhões através de contas fantasmas.
Ele sabe que a Auditoria Federal está chegando. Ele precisava de alguém com um histórico impecável para assinar esses papéis. Alguém que ninguém suspeitaria. Ele te usou. Larissa soltou o tablet como se ele estivesse em chamas. Ela se levantou bruscamente, caminhando até a janela que dava para as luzes da cidade. Suas mãos abraçavam o próprio corpo, como se ela tentasse se proteger de um golpe físico. Por que ele faria isso comigo? Ela perguntou, mais para si mesma do que para ele. Eu dei a minha vida por esta empresa. Eu abri mão de tudo. Ele escolheu você justamente por isso, disse Leonardo, aproximando-se cautelosamente. Porque você é dedicada. Porque você não questiona. Ele sabia que você ficaria tão feliz com o reconhecimento que não desconfiaria do presente de grego. Larissa se virou para ele. Seus olhos estavam marejados, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. A rainha do gelo estava derretendo diante dele, e a visão era devastadora. E como... Você conseguiu isso, Leonardo? Como teve acesso a esses arquivos? Leonardo engoliu em seco. Chegara a hora da verdade. Houve um vazamento de dados no sistema há 1 hora. Eu vi a falha e... eu entrei. Eu queria encontrar algo para te prejudicar, Larissa. Eu estava com raiva. Eu queria provar que você não era melhor que eu. Larissa deu um passo para trás, o olhar de traição brilhando em seus olhos. Então você estava me espionando? Estava revirando a minha vida para me destruir? Sim, admitiu ele com a cabeça baixa. E eu sinto muito por isso. Mas, ao fazer isso, eu vi as transferências para o Lar da Esperança. O corpo de Larissa ficou rígido. A menção ao orfanato pareceu atingi-la mais do que a notícia da fraude. Você não tinha o direito? Ela começou, a voz trêmula de indignação. Eu sei que não, ele exclamou. Mas graças a Deus eu vi. Se eu não tivesse visto, eu talvez não tivesse me importado em continuar cavando até achar o que o Antunes estava escondendo. Larissa, ele vai fugir. O contrato diz que ele se afasta das funções administrativas em 48 horas, deixando você como única responsável. Legal. A ficha finalmente caiu para ela. O medo puro e cru tomou conta de suas feições. Eu vou perder tudo, disse ela, a voz quase um sussurro. Se eu for presa, o abrigo fecha. Aquelas crianças, elas só têm a mim, Leonardo. O prédio é alugado no meu nome. As despesas, se o meu nome for para a lama, acabou para eles. Ela desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Leonardo sentiu uma dor aguda no peito, ao ver o desespero da mulher que ele sempre considerou sua inimiga. Ele percebeu que a frieza dela no trabalho era apenas uma armadura para proteger aquela causa tão nobre. Ele se aproximou e pela primeira vez em anos colocou a mão sobre o ombro dela de forma reconfortante. Você não vai para a cadeia, Larissa. E aquelas crianças não vão perder nada. Ela olhou para ele com o rosto banhado por lágrimas que ela não conseguia mais conter. Como? Ele tem todo o poder. Ele tem os advogados. Ele tem o dinheiro. O que nós temos? Leonardo deu um meio sorriso, um brilho de determinação surgindo em seus olhos. Nós temos as provas. E nós temos um ao outro. Eu passei anos competindo com você e sei o quão brilhante você é. Se juntarmos a minha capacidade técnica com o seu conhecimento estratégico, o Dr. Antunes não terá a menor chance. Larissa limpou as lágrimas com as costas das mãos, respirando fundo. Ela olhou para Leonardo e, pela primeira vez, não havia gelo naquele olhar, mas uma centelha de esperança e uma nova forma de respeito. Você está disposto a arriscar seu emprego por mim? Depois de tudo o que eu fiz para ganhar de você? Eu não estou fazendo isso apenas por você, Leonardo respondeu com sinceridade. Estou fazendo pelo que é justo, e porque eu finalmente percebi que a pessoa que eu odiava era alguém que eu deveria ter admirado. Larissa soltou um longo suspiro, a postura voltando a se alinhar aos poucos. Ela estendeu a mão para ele sobre a mesa. Então, parceiros, Leonardo apertou a mão dela com firmeza. Parceiros, vamos derrubar aquele corrupto e garantir que ele colha exatamente o que plantou. Eles sabiam que a noite seria longa. O plano de justiça estava apenas começando, e o escritório, antes um campo de batalha entre rivais, acabava de se tornar o quartel-general de uma aliança inquebrável. A noite avançava,
e o silêncio do escritório era quebrado apenas pelo clique frenético das teclas e pelo som das respirações pesadas. Leonardo e Larissa estavam sentados lado a lado, cercados por 3 monitores ligados. O brilho azulado das telas refletia em seus rostos cansados, marcando as olheiras que começavam a surgir. "Não pode ser apenas isso", murmurou, Larissa esfregando as têmporas. "O Antunes é precavido demais. Ele não deixaria o rastro do dinheiro tão exposto assim." Leonardo sentia os olhos arderem. Ele estava mergulhado em linhas de código e planilhas ocultas há horas. Cada vez que ele encontrava um desvio, parecia que o dono da empresa tinha criado um novo labirinto para esconder o próximo. Ele usou laranjas. "Larissa, muitos laranjas", explicou Leonardo sem tirar os olhos da tela. Mas ele cometeu um erro clássico. Ele usou a mesma empresa de fachada para pagar as passagens aéreas da fuga dele e para desviar o fundo de reserva dos funcionários. Larissa parou o que estava fazendo. Ela olhou para Leonardo e ele viu o brilho de indignação em seus olhos. "O fundo de reserva? O dinheiro da aposentadoria das pessoas?" A voz dela tremeu. "Tem gente que trabalha aqui há 30 anos, Leonardo. Pessoas que confiam nele como se fosse um pai." "Para ele são apenas números", respondeu Leonardo, sentindo um aperto no peito. "Mas para nós são vidas." Houve uma pausa longa. Leonardo percebeu que Larissa estava lutando para não deixar o desespero tomar conta. Ele se sentia culpado. Durante anos ele achou que o silêncio dela era arrogância. Agora ele via que era o peso de uma responsabilidade que ela carregava sozinha. "Por que você nunca contou a ninguém sobre o orfanato?" ele perguntou, a voz suave, tentando quebrar a tensão. Larissa deu um suspiro longo, encostando as costas na cadeira. Ela olhou para o teto, pensativa. "No mundo dos negócios, Leonardo, a bondade é vista como fraqueza. Eu aprendi cedo que, se eu quisesse ser respeitada, precisava ser de ferro. Se soubessem que eu gasto meu bônus com fraldas e remédios para crianças abandonadas, iam dizer que eu não tinha o instinto assassino necessário para o cargo." Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele pensou em todas as vezes que fez piadas sobre a rainha do gelo no café da manhã. "Eu fui um idiota", confessou ele baixando a cabeça. "Eu projetei em você todas as minhas frustrações. Eu queria o cargo, mas nunca parei para pensar no que você fazia com o seu sucesso." Larissa deu um sorriso triste, o primeiro sorriso genuíno que ele já vira nela. "Todos nós usamos máscaras, Leonardo. A diferença é que a sua era a do competidor esforçado e a minha era a da mulher sem coração. No fundo, estávamos os dois apenas tentando sobreviver." Eles voltaram ao trabalho, mas o clima tinha mudado. Não eram mais 2 rivais dividindo um segredo. Eram 2 aliados construindo uma ponte. Leonardo sentia uma energia nova. Ele precisava salvar a carreira de Larissa, mas, acima de tudo, precisava garantir que a justiça fosse feita para aquelas crianças e para os funcionários enganados. "Achei!" exclamou Leonardo de repente. "Veja isso!" Larissa se inclinou sobre o ombro dele. O perfume dela, suave e discreto, o distraiu por um segundo, mas ele logo se concentrou. "O que é?" "O Dr. Antunes abriu uma conta na Suíça em nome de uma empresa chamada Sol Nascente. É para lá que o dinheiro está indo. E veja a data da última transferência. Está agendada para amanhã, às 10 da manhã. É o momento em que ele planeja apertar o botão, limpar os cofres e sumir do mapa." Larissa sentiu um frio na espinha. "Amanhã? Isso é daqui a poucas horas. Leonardo, não temos tempo de ir à polícia agora e explicar tudo. Eles vão levar dias para analisar essas provas." "Você tem razão", disse ele, a mente trabalhando a 1000 por hora. "A lei demora e ele sabe disso. Se esperarmos o processo normal, ele já estará em um avião sobre o Atlântico quando o mandado de prisão sair." "Então, o que vamos fazer?" Larissa perguntou, a angústia voltando a aparecer em seu rosto. Leonardo olhou para a porta da sala de Antunes, no fim do corredor escuro. Um plano arriscado começava a se formar em sua cabeça. "Nós não vamos apenas denunciar. Vamos fazer com que ele se denuncie. A lei do retorno é implacável, Larissa, mas às vezes ela precisa de um empurrãozinho técnico." "O que você quer dizer com isso?" "Se eu conseguir entrar no computador pessoal dele, na sala dele, posso interceptar essa transferência.
Posso redirecionar o dinheiro de volta para as contas de origem da empresa e, ao mesmo tempo, enviar um alerta direto para a Receita Federal e para o Ministério Público, com a assinatura digital dele vinculada ao crime. Larissa arregalou os olhos. Isso é perigoso, Leonardo. Se ele te pegar lá dentro, ou se o sistema de segurança disparar, você pode ser preso. Por invasão. Eu já invadi o seu sistema hoje, lembra? Ele disse com um meio sorriso corajoso. O que é mais um risco para quem já não tem nada a perder? Eu não vou deixar ele destruir a sua vida. Eu não vou deixar ele tirar o pão daquelas crianças. Larissa segurou a mão de Leonardo. Foi um toque rápido, mas carregado de uma emoção que as palavras não conseguiam descrever. Nós vamos fazer isso juntos, afirmou ela. Eu conheço os códigos de segurança da sala dele. Eu sei onde ele guarda os backups. Se vamos cair lutando pelo que é certo. Eles se levantaram e caminharam em direção à sala do dono da empresa. O corredor parecia mais sombrio agora. Cada sombra nas paredes parecia um espectro do Dr. Antunes vigiando seus passos. O coração de Leonardo batia tão forte que ele tinha a impressão de que o som ecoava por todo o prédio. Eu nunca imaginei que acabaria assim, pensou Leonardo, enquanto Larissa digitava o código na porta da sala da presidência. Minha vida inteira eu quis estar nesta sala, mas não para roubar e sim para ser alguém. Agora estou aqui para evitar que um monstro termine de destruir tudo o que construímos. A porta se abriu com um clique suave. A sala cheirava a charutos caros e couro. Era o templo do poder do Dr. Antunes. Leonardo sentou-se na cadeira de couro legítimo, a mesma cadeira onde, horas antes, o patrão tinha sorrido falsamente para ele, enquanto dava o cargo para Larissa. Rápido, sussurrou Larissa, vigiando a porta. O segurança da noite. Faz a ronda a cada 40 minutos. Temos pouco tempo. Leonardo conectou o pendrive e começou a digitar. Seus dedos voavam. Ele estava suando, apesar do ar-condicionado frio. O sistema de Antunes era protegido por várias camadas de senhas. Vamos lá, seu velho ganancioso, murmurava Leonardo. Cadê a chave mestre? Minutos se passaram como se fossem segundos. De repente, um barulho veio do corredor. O som de passos metálicos. Segurança! Sussurrou Larissa, entrando na sala e fechando a porta silenciosamente. Eles ficaram no escuro total. Leonardo congelou. A luz da lanterna do segurança passou por debaixo da porta, varrendo o tapete. O silêncio era absoluto. Leonardo mal ousava respirar. Ele sentiu a mão de Larissa encontrar a sua no escuro, apertando-a com força. Naquele momento, no meio do medo e do perigo, ele sentiu uma conexão que nunca tinha sentido com ninguém. Não era apenas adrenalina. Era o reconhecimento de duas almas que, finalmente, tinham se encontrado na verdade. A luz da lanterna se afastou. Os passos continuaram pelo corredor até desaparecerem. Ele se foi, disse Larissa, num suspiro de alívio. Consegui, sussurrou Leonardo enquanto a tela do computador mostrava uma barra de progresso verde. O acesso está liberado. Estou dentro da conta Sol Nascente. Ele começou o procedimento de reversão. Cada centavo que o Dr. Antunes planejava levar estava sendo rastreado e marcado para devolução. Mas enquanto fazia isso, Leonardo encontrou um arquivo de áudio gravado na área de trabalho do patrão. O que é isso? Larissa perguntou. Leonardo deu o play. A voz do Dr. Antunes ecoou, fria e desdenhosa, em uma conversa telefônica gravada. Sim, já está tudo certo. A Larissa assinou o contrato. Aquela tonta nem leu as cláusulas de responsabilidade fiscal. Ela acha que foi promovida por mérito, coitada. Quando ela perceber que é a... Eu já estarei bem longe. Ela que se entenda com a polícia. Aquela rainha do gelo vai ver como é frio o chão de uma cela. Ouvir aquelas palavras foi como levar um tapa. Larissa cambaleou para trás, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. A crueldade pura na voz do homem que ela considerava um mentor era demais para suportar. Leonardo desligou o áudio e levantou-se rapidamente. Ele foi até ela e a abraçou. Larissa chorou baixinho em seu ombro, soltando toda a dor, a traição e o peso de anos de solidão. Acabou, Larissa, disse ele com firmeza. Ele não vai a lugar nenhum. Eu acabei de enviar o áudio, os extratos e o contrato fraudulento.
diretamente para o e-mail pessoal do promotor de justiça, que investiga crimes financeiros. Amanhã cedo, quando o Dr. Antunes chegar para se despedir, o comitê de recepção será a Polícia Federal. Larissa se afastou um pouco, limpando os olhos. Ela olhou para Leonardo e viu ali o homem que a tinha salvado, não por obrigação, mas por caráter. Obrigada, Leonardo. Eu não sei como retribuir isso. Você não precisa retribuir nada, ele disse, olhando-a nos olhos. Ver a justiça sendo feita e saber que você está segura já é o suficiente para mim. Eles saíram da sala em silêncio, deixando para trás o rastro da queda de um império construído sobre mentiras. O sol começava a dar os primeiros sinais no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Era o fim de uma era de rivalidade e o começo de algo que nenhum dos dois conseguia ainda nomear, mas que ambos sentiam que mudaria suas vidas para sempre. A manhã seguinte nasceu com um céu de um azul profundo, mas para Leonardo e Larissa o ar parecia carregado de eletricidade. Eles não haviam dormido. Ficaram no escritório, observando o movimento da rua lá embaixo, esperando o momento em que o destino de todos seria selado. Às 9 da manhã, o Dr. Antunes entrou no prédio com o sorriso de quem já se sentia em uma praia paradisíaca. Ele usava um terno de linho claro e carregava uma maleta que, Leonardo sabia, continha apenas documentos falsos e passaportes. Ele caminhava com uma leveza insultante, cumprimentando os funcionários com acenos de mão, sem saber que cada um daqueles trabalhadores tinha sido quase levado à ruína por sua ganância. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Larissa, disse ele entrando na sala da diretoria. Vejo que já estão aproveitando a nova dinâmica de trabalho. Isso é excelente. Leonardo sentiu um impulso de gritar, mas se conteve. Ele olhou para Larissa. Ela estava de pé atrás de sua mesa, com uma postura que impunha respeito. A fragilidade da noite anterior tinha dado lugar a uma força inabalável. Dr. Antunes, disse ela com a voz firme, antes do senhor partir para a sua viagem de negócios, precisamos que assine um último documento. Antunes franziu a testa, mantendo o sorriso forçado. Documentos? Agora? Minha querida, eu tenho um voo em 2 horas. Deixe isso com o jurídico. Sei que o jurídico não possa resolver este problema, senhor. Interveio Leonardo, dando um passo à frente. Antunes olhou para Leonardo com desprezo. E desde quando você fala pela diretoria, Leonardo? Achei que tivesse aceitado o seu lugar. O lugar dele é exatamente onde ele quiser estar, rebateu Larissa. Especialmente quando ele é o homem que descobriu o que o senhor tentou fazer comigo. E com todos os funcionários desta empresa. O sorriso do Dr. Antunes desapareceu instantaneamente. Seus olhos ficaram pequenos e frios, como os de uma serpente prestes a atacar. Do que vocês estão falando? Se for alguma tentativa de chantagem por causa da promoção... Não é chantagem, senhor, é justiça, disse Leonardo cruzando os braços. Eu sei sobre a conta Sol Nascente. Eu sei. Sobre o desvio do fundo de reserva. E o mais importante, eu sei que o senhor tentou transformar a Larissa em sua cúmplice involuntária. O rosto do patrão ficou pálido, uma cor cinzenta que contrastava com o terno caro. Ele tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Vocês estão delirando, não tem provas de nada. É a palavra de 2 funcionários invejosos contra a de um homem, que construiu este império. O problema, Larissa disse, pegando o controle remoto e ligando o monitor da sala, é que o senhor gosta muito de ouvir a própria voz. O áudio que Leonardo havia interceptado começou a ecoar pela sala. A voz de Antunes, clara e cruel, detalhando como Larissa seria presa enquanto ele fugia com o dinheiro, preencheu o silêncio. O Dr. Antunes avançou em direção ao monitor, mas Leonardo se colocou no caminho. Saia da frente, seu moleque, gritou o patrão, a máscara de bondade caindo completamente, revelando o monstro por baixo. O senhor não vai a lugar nenhum, disse Leonardo, sentindo uma calma profunda. A lei do retorno demora, mas ela sempre chega. E para o senhor ela acaba de estacionar na porta. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu. 2 homens de terno escuro, acompanhados por policiais federais, entraram. Os funcionários no corredor pararam o que estavam fazendo, observando a cena em choque absoluto.
Dr. Ricardo Antunes? Perguntou um dos agentes. O senhor está preso por fraude financeira, lavagem de dinheiro e tentativa de estelionato. Antunes tentou recuar, mas não havia para onde ir. Ele olhou para Larissa, esperando encontrar algum vestígio de piedade, mas encontrou apenas o gelo que ele mesmo ajudou a criar. Ele olhou para Leonardo e viu o homem que ele tentou humilhar, agora de pé, protegendo a pessoa que ele tentou destruir. Enquanto os policiais algemavam o homem que, até uma hora antes, era o dono do mundo, o escritório mergulhou em um silêncio absoluto. Quando ele foi levado pelo corredor, a vergonha estampada no rosto, alguns funcionários começaram a aplaudir timidamente. A justiça, enfim, tinha sido feita. Semanas se passaram. A empresa passou por uma auditoria completa e, sob a intervenção judicial, a estrutura foi reorganizada. Larissa permaneceu no cargo, mas desta vez por mérito real e com um contrato limpo. Leonardo foi nomeado diretor de operações, tornando-se o braço direito que ela sempre precisou. Numa tarde de sexta-feira, o céu estava pintado com as cores do entardecer. As luzes da cidade começavam a piscar, mas o sol ainda lançava um brilho dourado sobre tudo. Leonardo dirigiu até o Lar da Esperança, o orfanato que Larissa tanto protegia. Ele a encontrou no jardim, sentada em um banco de madeira, cercada por 3 crianças que riam enquanto ela lia uma história. A cena era tão diferente daquela executiva rígida do escritório que Leonardo parou por um momento, apenas observando. A luz dourada do sol, aquela luz da hora mágica, iluminava o rosto de Larissa, fazendo-a parecer radiante. Ele se aproximou silenciosamente. Larissa levantou os olhos e sorriu. Um sorriso que chegava aos olhos, livre de qualquer peso. Eles adoraram o material escolar que você mandou, Leonardo, disse ela, enquanto as crianças corriam para brincar no parquinho. Leonardo sentou-se ao lado dela. O ar estava fresco, com cheiro de grama cortada e flores de jasmim. É o mínimo que eu poderia fazer, respondeu ele, olhando para as crianças. Eu passei tanto tempo focado no meu próprio sucesso que esqueci que o sucesso só vale a pena se pudermos ajudar os outros. Larissa encostou a cabeça no ombro dele. Leonardo sentiu o coração acelerar, mas de um jeito bom, calmo. Eu nunca achei que teria alguém para compartilhar isso comigo, confessou ela baixinho. Eu achei que estaria sozinha, para sempre, lutando contra o mundo. Leonardo pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Você nunca mais vai lutar sozinha, Larissa. Eu prometo. Ela se virou para ele. Seus rostos estavam próximos, banhados pela luz quente do fim do dia. A rivalidade, a mágoa e a competição tinham ficado para trás, enterradas sob os escombros da antiga empresa. O que restava ali era algo novo, puro e verdadeiro. Sabe qual foi a minha maior descoberta naquele vazamento de dados? Leonardo perguntou, sua voz sendo pouco mais que um sussurro. A fraude do Antunes? Arriscou ela. Não, ele disse, acariciando o rosto dela com o polegar. Foi descobrir que a mulher que eu achava que era minha rival era, na verdade, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Larissa não disse nada. Não precisava. Ela encurtou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo suave, carregado de gratidão e da promessa de um recomeço. Ali, sob o céu dourado e cercados pelo som da risada das crianças, eles deixaram de ser apenas 2 profissionais de sucesso. Eles eram, enfim, 2 corações que tinham encontrado o seu lugar no mundo. A justiça tinha sido feita nas planilhas e nos tribunais, mas a maior vitória aconteceu ali, naquele jardim, onde o amor provou que, mesmo no mundo frio dos negócios, o coração sempre encontra um caminho para florescer. 1 ano se passou, mas para Leonardo, as memórias daquela noite chuvosa no escritório ainda estavam tão vivas quanto as cores do jardim que ele agora contemplava. O mundo corporativo continuava girando, mas para ele e Larissa, o eixo da vida havia mudado completamente. Eles não eram mais apenas 2 executivos de sucesso. Eram os arquitetos de uma nova era na empresa. Leonardo estava parado na varanda da nova sede do Lar da Esperança. O prédio, antes desgastado e com infiltrações, agora brilhava com uma pintura nova e janelas amplas que deixavam o sol entrar. Graças à reestruturação da empresa e ao fundo de investimento social que ele e Larissa criaram,
O orfanato não apenas sobreviveu, mas se tornou um modelo de acolhimento. Ele sentiu um leve toque em seu braço e sorriu antes mesmo de se virar. Era Larissa. Ela não usava mais os terninhos cinzas e rígidos que pareciam uma armadura. Hoje, ela vestia um vestido leve e seu cabelo caía solto sobre os ombros. "Você está pensativo", disse ela, inclinando a cabeça. "No que está trabalhando essa sua mente brilhante agora?" Leonardo a envolveu pela cintura, trazendo-a para perto. O perfume dela ainda era o seu porto seguro. "Estava pensando na lei do retorno, Larissa. Lembra de como a gente achava que a felicidade era apenas um cargo alto e uma sala com vista?" Larissa suspirou, olhando para o pátio onde as crianças corriam. "Eu lembro. Eu tinha tanto medo de perder o que eu tinha, que acabei me esquecendo do que eu realmente era. Se não fosse por aquele vazamento de dados, se não fosse por você, onde eu estaria agora?" Leonardo sentiu um aperto no peito, um misto de gratidão e humildade. "Eu quase destruí a vida dela", ele pensou, um monólogo interno que ainda o visitava de vez em quando. "Eu quase deixei a inveja cegar o que havia de melhor em mim. Hoje, eu não sou apenas o braço direito dela na empresa. Eu sou o homem que ela escolheu para caminhar ao lado. Que sorte a minha ter tido uma segunda chance. Nós fizemos o que era certo", disse ele em voz alta. "E veja, só o que colhemos." A empresa, agora batizada de Aliança Consultoria, tinha se tornado um exemplo de ética. Após a prisão do Dr. Antunes, que ainda cumpria pena em regime fechado, os funcionários recuperaram a confiança. O ambiente de competição tóxica foi substituído por colaboração. Leonardo e Larissa dividiam a presidência e as decisões eram tomadas com base em transparência total. Mas a maior vitória não estava nos balanços financeiros. Estava no pequeno Lucas, o menino cuja cirurgia Larissa havia pago em segredo. Ele correu em direção ao casal, segurando um desenho feito com giz de cera. "Tio Léo, tia Lari, olhem!" exclamou o pequeno, estendendo o papel. No desenho, havia duas figuras grandes segurando a mão de uma figura menor, em frente a uma casa colorida. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Larissa e viu que os olhos dela brilhavam com lágrimas de alegria. "É lindo, Lucas", disse ela, agachando-se para ficar na altura do menino. "Sabe de uma coisa? Nós temos uma surpresa para você." Leonardo trocou um olhar cúmplice com ela. Eles haviam conversado sobre isso por meses. A papelada tinha sido longa e exaustiva, mas o amor falava mais alto que qualquer burocracia. "Lembra que a gente disse que você ia ganhar um quarto só seu, com os brinquedos que você gosta?" perguntou Leonardo, a voz falhando levemente pela emoção. Lucas inclinou a cabeça, curioso. "No quarto novo aqui do abrigo?" "Não, querido", disse Larissa, segurando as mãos pequenas do menino. "Um quarto na nossa casa. Nós terminamos o processo de adoção. Agora nós somos uma família." O grito de alegria de Lucas ecoou pelo jardim. Ele abraçou os dois com tanta força que Leonardo sentiu que seu coração fosse explodir. Naquele momento, todas as metas batidas, todos os bônus milionários e todos os cargos de poder pareceram insignificantes diante daquele abraço. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o horizonte com aquela luz dourada que eles tanto amavam, Larissa se levantou e encostou a cabeça no peito de Leonardo. "Quem diria, hein?" sussurrou ela. "De rivais ferrenhos a paz de família. A vida tem um jeito engraçado de nos colocar no lugar certo, mesmo quando a gente tenta ir pelo caminho errado", respondeu ele, beijando-lhe a testa. A justiça tinha sido feita contra os que agiram de má fé. O Dr. Antunes estava isolado, colhendo os frutos de sua própria ganância. Mas para Leonardo e Larissa, a lei do retorno tinha trazido algo muito mais valioso que dinheiro: a paz de espírito e o amor verdadeiro. Eles caminharam juntos em direção ao interior da casa, acompanhados pelos risos das crianças. O escritório era apenas um detalhe agora. O que importava era o futuro que eles estavam construindo, um dia de cada vez, baseados na lealdade. A história que começou com ódio e competição terminava ali, sob a luz de um novo começo. Leonardo sabia que haveria desafios pela frente, mas ele não tinha mais medo. Ele tinha Larissa,
tinha Lucas e, acima de tudo, tinha a certeza de que nunca mais precisaria esconder quem ele era de verdade.